Deus, Ele é bom, sabem? Há uma pergunta que eu tenho feito ultimamente, que é: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da minha vida pessoal? O que é que Deus quer da minha vida profissional? O que é que Deus quer da minha vida familiar? E essa pergunta não tem saído, não é, do meu coração. E creio que todos nós, não é? O que é que Deus quer de mim no meu ministério? Não é? E creio que todos nós fazemos essa pergunta em algum momento na nossa vida. O que é que Deus quer verdadeiramente de mim? E eu estava a ler a Bíblia e a pesquisar, e o Senhor me levou ao livro do profeta Miqueias. E é engraçado que quando eu li acerca deste versículo que vou compartilhar com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, e comecei a ler a situação que Israel vivia naquele momento, não é? Eu podia ver, não é? Trazer para os dias de hoje, e a situação é muito parecida. Samaria tinha sido, que era o reino do rei, estava dividido, reino do norte e reino do sul. Samaria tinha sido destruída, não é? E Jerusalém estava para ser pelos assírios, que era a grande potência naqueles momentos, naquele tempo, não é? Cerca de 700 anos atrás, 700 anos antes de Cristo. E eu comecei a ver toda a situação que envolve ali o Médio Oriente e Jerusalém, e no fundo o mundo inteiro. Corrupção no governo, juízes corruptos que aceitavam, não é, pagamento, não é? Sacerdotes que aceitavam dinheiro, não é, para fazer orações. Ou seja, no fundo, aquilo que nós vivemos nos nossos dias. E quando eu perguntava o que é que Deus quer de mim, o Senhor responde no capítulo 6, versículo 8. Isto é para toda a igreja nesta tarde. Capítulo 6 do livro de profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Vamos ver se é igual à minha tradução aqui. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti. Ou seja, o que é que o Senhor pede de nós? Temos aqui a resposta. Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente diante do teu Deus. Estas são as regras. Ou seja, não precisamos muitas vezes nós queremos, em vez de simplificarmos a nossa vida, nós complicamos a nossa vida. É tão simples aquilo que Deus pede de nós. Pratiquemos a justiça. Mas não é a justiça do homem. Porque se formos olhar para a justiça do homem, meus irmãos, onde é que nós estávamos? Quando levaram aquela mulher pecadora, adúltera, aos pés de Jesus, a justiça do homem, não é? Seria que ela morresse ali apedrejada diante do público todo, não é? Pelo pecado dela, não é? Pelo adultério que ela tinha cometido. E, no entanto, a justiça de Deus, ela é diferente. Ela é amor. A justiça do homem, muitas vezes, ela impede de sermos verdadeiramente felizes, verdadeiramente livres, porque a justiça é um jugo. A justiça humana é um jugo que nos prende. A palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e quê?
e a sua justiça. Em tudo aquilo que nós viermos a fazer, nós temos que procurar a justiça de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Em segundo lugar, em primeiro lugar, praticar a justiça, mas a justiça que vem de Deus. Em segundo lugar, amar a misericórdia. Irmãos, misericórdia é o amor imerecido. Nós muitas vezes estamos à espera, não é, que as outras pessoas nos perdoem a nós. E nós não temos capacidade de nos perdoar. E reparem, todos nós carecemos da misericórdia de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecemos desta misericórdia. E se não fosse pela misericórdia de Deus, Deus não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Deus está aqui. Não é? Deus sempre esteve aqui. Amém. Conosco, ao nosso lado, a caminhar, não é? Juntamente conosco. Nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós estaria aqui. Mas graças à misericórdia do Senhor, nós podemos louvar e adorar, sabendo que os seus ouvidos estão inclinados, não é, à oração e às súplicas do seu povo. Nós somos rápidos a julgar. Nós temos a situação aqui que a Bíblia nos fala do credor incompassivo. Um servo que foi perdoado, não é, pelo rei, uma dívida grande, astronómica. E o rei o chamou e disse, olha, perdoadas estão as tuas dívidas. E o homem foi todo contente, foi feliz. Mas quando ele saiu da presença do rei, encontrou um amigo ou um ex-amigo na rua que lhe devia uma pequena quantidade, não é, de dinheiro, nem se pode comparar com aquela que ele devia ao rei, não é? E quis que ele pagasse a dívida. Não é? Ou seja, reparem bem, duas medidas. Um homem que tinha sido perdoado não conseguiu perdoar. E muitas vezes esse é o pecado, não é, que nós cometemos. Somos ligeiros, não é, para pedir misericórdia, mas somos duros para perdoar. E esquecemos-nos que é graças à misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Amém. Amém? Amém. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E aqui vem o terceiro ponto, que é, para mim, é o fundamental na vida de um crente, que é a humildade. Sabem um dos pecados maiores do ser humano é a jactância. Sabe? Um homem orgulhoso que não tem a capacidade de reconhecer o seu erro e de pedir perdão e de se humilhar. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Deus tem trabalhado tanto na minha vida. Vocês não têm noção, não é? Só quem me conhece a fundo sabe a verdadeira mudança que Deus operou na minha vida. E os milagres que Deus faz. Aquilo que Deus operou nestes últimos meses, não é? É inacreditável. E eu nunca pensei, irmãos, e eu vou abrir o meu coração, eu nunca pensei estar a viver os momentos que Deus me permitiu, ou me permite neste momento de estar a viver. Sabem, quando eu lembro-me de quando João escreve no Apocalipse e fala sobre o primeiro amor na igreja de Éfeso, não é? É sobre ti não é, que deixaste o teu primeiro amor, não é? Eu reconquistei o meu primeiro amor. Vocês acreditam? Eu estou a viver o meu primeiro amor a nível espiritual e a nível... Para quem não sabe, não é? Eu estou a namorar com a minha ex-esposa.
Eu fico encantado com aquilo que Deus faz na nossa vida. O processo. Mas para que isto aconteça, para que o milagre aconteça, para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós temos que ter a capacidade de sermos humildes, reconhecer o nosso erro, ir primeiro aos pés do Senhor e pedirmos perdão. E, consequentemente, se tivermos ofendido alguém, não é? Ter a capacidade, a hombridade, a humildade suficiente para chegar à beira dessa pessoa e pedir perdão. E se Deus estiver no processo, Deus, Ele vai abençoar. Porque aquilo que Deus uniu, nenhum homem separa. E o maior exemplo de humildade é o próprio Deus. Ou seja, que se esvaziou a Ele próprio da sua glória, da sua majestade, não é? E veio aqui a esta terra viver como um humano, sofrer como um humano e morrer como um humano para que nós pudéssemos ter vida. Amém. Glória ao Senhor. Ele se deixou esbofetear, chicotear, agredido com palavras, com pedras, com bofetadas, mas ele não abriu a sua boca. Diz a palavra de Deus em Isaías que como um cordeiro foi levado a um matadouro. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que dá exemplo, exemplifica como é que quer que cada um de nós viva a sua vida. Seja justo e procure a justiça de Deus, não só a nossa justiça, porque não se esqueçam, meus irmãos, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que ame a misericórdia. Seja misericordioso para com o seu irmão. Coloque o seu braço no ombro do seu irmão. Dê uma palavra amiga ao seu irmão. Muitas vezes as pessoas pensam, este quer o meu dinheiro, etc. Ou está a pensar em bens materiais. Às vezes é uma palavra. Às vezes há pessoas que querem desabafar e não têm com quem. E muitas vezes nós, que estamos ali ao lado, que somos portadores da verdade, da única verdade, da verdade que liberta, da verdade que transforma, muitas vezes nós nos calamos. E muitas vezes nós dizemos não temos tempo, ou não tenho tempo, ou não estou para isto. E deixamos de ser misericordiosos com pessoas que estão ali a necessitar, a precisar de um braço, de um ombro amigo. E muitas vezes nós somos egocêntricos porque pensamos em nós mesmos e esquecemos do nosso próximo. O maior dos mandamentos, sabem qual é que é? Qual é o maior dos mandamentos? Amar o próximo. Exatamente, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Ou seja, se eu amo ao próximo, eu vou exercer misericórdia sobre ele. E Deus nos chamou para nós sermos a luz do mundo e o sal da terra. Misericórdia e humildade. Andar em humildade. Viver em humildade. Bem-aventurados são os humildes do coração, porque esses verão a Deus. Sabem, eu trabalho na restauração. E muitas vezes, tu já sabes fazer isso, eu não sei nada, não é? Bem estava o filósofo que dizia só sei que nada sei, não é? É verdade. Às vezes nós pensamos que sabemos tudo, não é? Não preciso de me ensinar porque eu já sei, não é? E somos orgulhosos porque nem sequer abrimos a porta, nem sequer damos a oportunidade para que o Senhor nos ensine, não é? Ou para que alguém nos ensine. Então nós temos que ter a humildade suficiente para aprender de Deus. Bem-aventurados humildes de coração, porque esses verão a Deus. Então, irmãos,
Quando eu dizia e perguntava: meu Deus, o que é que tu queres? O que é que tu queres de mim? O que é que tu queres que eu faça? E ele me disse: olha, quero que sejas justo. Quero que exerças misericórdia para com os outros. E quero que sejas humilde. E continues a ser o mesmo Carlos. Desfrutando da vida, vivendo da vida que eu te dei. Porque eu tenho montes de bênçãos para ti. Irmãos, o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso vamos abraçar este Deus que está vivo e que está presente no nosso meio. E vamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Vir aqui ao domingo, não é por vir, sabem? Não era para eu estar aqui, mas é pela graça de Deus, porque eu amo ao Senhor Assim seja. e quero dar o meu melhor. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.